Você conhece a história do seu bairro, do seu loteamento? Pessoal, hoje eu tenho a honra de estar aqui na ETEC Francisco Morato, juntamente com o Carlinhos. Carlinhos, ele é um coordenador desse projeto histórico da história dos loteamentos dos bairros aqui do município. Cidade Francisco Morato. Hoje é uma grande oportunidade de conhecer a história dessa cidade incrível. E eu tenho a honra de receber, juntamente com os nossos e nossas alunas aqui da ETEC Francisco Morato, o Carlinhos. O Carlinhos é aquela pessoa que nós temos a honra de, quando dialogamos sobre a história do município, ele conhecer a história das ruas, dos bairros, dessa cidade incrível. Carlinhos, que grande alegria recebê-lo aqui na ETEC Francisco Morato, nesse ano de 2023. Que incrível a gente poder falar do nosso município, meu querido. Quero te passar a palavra para você se apresentar e a gente registrar esse momento tão incrível na história do nosso município. Na verdade, eu que agradeço o convite. Estou bem satisfeito de poder contribuir um pouco com essa parcela do conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos. Tá? Ninguém nasce sabendo não. Eu estou aqui em Francisco Morato desde 1979, à época estagiário do curso de agrimensura, vim trabalhar nas imobiliárias, enquanto estava a formação dos municípios, dos loteamentos. E de lá para cá, em 92 eu concursei e vim trabalhar na prefeitura. E o que eu gosto de fazer, sempre me empenhando, tentando atender a população com excelência no atendimento. E um pouco, ao longo do tempo que eu fui aprendendo, eu registrei e vou passar para vocês. Olha que incrível, pessoal. Então, vamos de forma muito especial. O Carlinhos está com uma lista aqui e esse material ficará à disposição para que todos possam assistir, rever e, valorizando esse conhecimento de cada dia da nossa cidade, fazer uma construção. Agradecer a presença da Larissa, agradecer da Giovana, a presença também, alunas que aqui nos acompanham nessa jornada. Querido Carlinhos, então, essa lista que fala do nome dos bairros, Sim. Que legal, né? Eu mesmo sempre tive curiosidade de saber dos meus 2 bairros que eu vivi aqui na cidade de Francisco Morato. Não estava muito claro, mas pelo que a gente já viu hoje, vai ser aí uma grande oportunidade. Você pode contar para a gente, meu querido? Então, nós vamos começar só por uma situação. A palavra, a pessoa costuma dizer bairro. É o comum. Por enquanto, o município de Francisco Morato não tem nenhum bairro. São todos loteamentos. Tá? Porque a Água Vermelha, que é para ser um bairro, mas oficialmente mas ainda não foi, ela é composta pela Vila Capua, pelo Jardim Sinob, pela Água Vermelha mesmo, Parque Climatérico Roland. Então, uma região conhecida, às vezes vários loteamentos formam um bairro. Como às vezes vai lá, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, então nós não temos bairro, nós temos loteamentos. E até o momento nós temos 106 loteamentos, mas eu acho que vale a pena começar aqui, antes dessa lista. A história do Morato, na verdade, ela começou no ciclo do café. Isso em 1940, muito tempo atrás, onde a intenção do Barão Mauá era escoar o material, o café, daqui até o Porto de Santos. Por isso a estrada de ferro Santos a Jundiaí. Só que demorou muito tempo por conta do túnel. Já estava pronto aqui e não conseguia transpor. Depois já tem informação que são mais de 30 anos que foi para fazer o túnel manualmente, né, tirando, acho que um bornal ou aquelas coisas, cesto de terra. Com certeza, eu estou falando com certeza, mas eu não tenho certeza, tá? Eu tenho a impressão que fosse mão escrava, trabalho escravo, que tirava as pedras de lá de dentro, trazia para fora, no lombo dos cavalos, da muda, né, no caso. E enquanto estava fazendo o túnel,
a parada do trem era aqui, que era a Estação Belém. Para acomodar os moradores, os trabalhadores, então foi feita a parada do trem na Estação Belém. Depois de um tempo, teve uma normalização, que não podia ter duas cidades com o mesmo nome, e já tinha Belém do Pará, e aqui mudou para Francisco Morato, e o nosso Belém, que ainda está marcadinho lá na planta dos ingleses, teve que ser alterado o nome. E nessa situação, os ingleses, eles fizeram a planta dos ingleses. A planta dos ingleses é a Companhia Fazenda Belém. Ela engloba Franco da Rocha e Belém, atual Francisco Morato. Ao longo da estação, tanto do Franco da Rocha quanto daqui, as áreas eram de 1.000 metros quadrados. Por que isso, 1.000 metros quadrados? Para ter uma quantidade maior de pessoas, não precisava de rede de esgoto, porque 1.000 metros é uma chácara, você tinha facilidade de fazer fossa séptica para a absorção do esgoto gerado pela família. Assim também foi em Franco da Rocha, áreas maiores, no centro. Depois disso, tudo área de 50.000 metros ou mais, que era utilizada para veraneio da elite de São Paulo. Porque aqui, inclusive, eu fiz um trabalho no meu TCC, foi planejamento urbano, e a professora e o professor na época entenderam que o relevo daqui, ele se assemelha ao relevo do Campo de Jordão. Todo montanhoso. Só que no Campo de Jordão tem um palacete aqui, uma casona lá em cima, espalhado uma atrás da outra. E a intenção era essa, fazer uma Campo de Jordão mais próxima de São Paulo, a 40 quilômetros de São Paulo. Então, todas as transcrições das áreas da Fazenda Belém, que são lá do ímpar, para cada estação, da linha do trem, onde nós estamos, lá do par, lá de lá, que é a área maior territorial do município. 30% está aqui, 70% está para lá. Mas tinha aquela coisa, para quem morasse para lá de cá, eram os mais riquinhos, por exemplo. Vai? Por que isso? Porque aqui era mais valorizado, esse lado daqui. Porque a única passagem do lado de lá era a ponte seca, que cabia um carro só, porque não tinha viaduto, não tinha nada. Então, lá era mais barato, mas todas as transcrições das áreas Fazenda Belém são em nome de doutores, capitão, fulano e tal, advogado, médico, que tinha aqui, inclusive, vou chegar essa parte aí, mas eu vou só adiantar, na Casa Grande, Residencial Casa Grande. Residencial Casa Grande. Lá tem uma chácara, essa chácara tem uma casa, que era uma casa grande, por isso que é Casa Grande, e essa área toda, que depois virou loteamento, Residencial Casa Grande, era de um jornalista, que era o Adair Jarbas Lucas, um jornalista conceituado à época, em São Paulo, e tinha esse espaço aqui como veraneio. Então a nossa cidade começou como uma questão de veraneio, Veraneio. de São Paulo. Legal. Olha só, viu, pessoal? Isso já vai conectando a história da nossa querida cidade, dizendo a dimensão como nasce Francisco Morato, um município que tem uma história rica e de momentos muito especiais. Não é isso, Carlos? E aí, a maioria dos loteamentos, praticamente 99%, eles são anteriores a 1980. Isso daí facilitou assim, uma explosão da população. Em coisa assim de 20 anos, todos esses loteamentos assim começaram a ser ocupados, e por uma questão, entendo até que de oferta diária mais em conta, porque estava mais longe do centro de São Paulo, mas, no entanto, a linha férrea facilitava para levar. Então começaram a subdividir esses lotes, de 250 para 125, para molhar duas famílias. Não vinha, não consigo comprar o lote inteiro, vou comprar meio lote, vamos juntar nós dois e comprar.
Então, isso daí é a população. Quando eu vim para cá, a população estava não chegava a 30 mil. Passamos de 200, acredito agora, né? O último censo teve uma correção, né? Está na casa dos 170 mil pessoas, mas a sensação, Carlinhos, sempre é 200. Né? A gente sabe que Francisco Morato tem aí um peso muito especial, né? Posso seguir? Podemos, meu querido. Então, aí eu fiz um apanhado dos loteamentos assim. Fica à vontade de perguntar alguma coisa aí, né? Que a gente entender aqui. O primeiro, o loteamento, quando eu falo 00, é o cadastro da prefeitura, tá? Pelo cadastro, o loteamento 00 seria a Vila Borges. Essa Vila Borges, na verdade, era um nome do senhor que ele chamava seu Benedito Borges. E ele era bom de oratória. Ele era meio famoso, sabe? E esse, quando ele fez a área, na maioria das vezes eram sítios que grande, a pessoa, vou transformar em, que foi engolido pela, começa o loteamento, você fica sozinho lá, então ele falou, vou lotear também. E aí ficou Vila Borges. Vila Borges. Por que o 120? Você faz ideia do que é Parque 120? Vamos ver, Carlinhos, é um bairro que, assim, desde pequeno eu ouço falar, né? Inclusive meus pais, quando compraram o primeiro terreninho, foi lá no 120, mas o nome... Que o nome, na verdade, é loteamento A da Fazenda 120. A gente habitou Parque 120, mas lá é loteamento A da Fazenda 120. E o 120 é porque ele está próximo ao quilômetro 120 da ferrovia. A ferrovia, o zero dela lá em São Paulo, em Santos, e vem subindo. Aqui a estação, nossa, acho que é quilômetro 117, quase 118, vai um pouco mais para frente, 120. Nossa! Por isso que é o loteamento 120, por conta da proximidade do quilômetro 120 da estrada de ferro. O Jardim Professor Morato, que eu insisto, muita gente fala Jardim Professor Francisco Morato, não é Jardim Professor Morato. Não tem o Francisco Morato. Estou cansado de ver documentação, às vezes até oficial, escrito assim, mas se eu tiver que fazer, quem sabe, não tem que persistir com ele, na verdade. Jardim Professor Morato. Não tem Francisco Morato. Que na verdade, no caso, era em homenagem ao professor. Até onde eu sei, parece que ele nunca teve no município. Mas a homenagem fica para ele. Aí tem a Belém Estação. Essa companhia Fazenda Belém Estação é do lado de cada estação, que é justamente aquilo que eu falei, com áreas um pouco maiores, mais próximas do centro. E ele foi executado pela própria companhia Fazenda Belém, pelos ingleses, na região oeste da ferrovia, que é aqui para onde a gente está. Certo. Sempre que eu falo aqui, eu posso estar meio perdido aí, mas é referente à estação, tá? Eu não atravessei o viaduto, então eu estou para cá. Isso, certo? Correto. Depois tem o Jardim Nova Belém, que já é esse aqui, e já foi com lotes de 300 metros. Aí foi quem? Não foi os ingleses que fizeram. Ele está encostado nos de 1.000 metros, mas são lotes menores de 300 metros quadrados, que também alguns foram subdivididos. E o nome Nova Belém é por conta dele estar próximo da estação Belém. Muito bem. É um loteamento novo, né? Uma Nova Belém. Já o Belém Capela, por que Belém Capela? Porque tinha capela e ainda tem, que é não sei se são despedidos do lado da estação, descendo o viaduto, tem uma igreja. São Benedito, isso mesmo. E ali, por conta disso, ficou Belém Capela, porque onde é a igreja, tinha uma capela. É meio comum, tinha uma igrejinha pequenininha, depois com o tempo vira uma igreja maior, né? Um templo, alguma coisa assim. Então era por isso que era Belém Estação para cá, Belém Capela do lado de lá. O Jardim Elisa, que é logo próximo aqui, encostado do Nova Belém, ele é em homenagem à esposa do dono da área. Aí ele pegou, fez o loteamento e colocou em nome de Dona Elisa. O Jardim Magalhães era o senhor Magalhães, que ele
família José Magalhães também colocou. Em muitos casos era isso, que a música homenageava filho, e podia, tá? Hoje em dia, conforme a situação, você tem que pôr letras ou números, para que senão você está homenageando em vida e não é. Tem uma proibição, alguma coisa assim, uma legislação. Uhum. A dona Constância, que eu cheguei a conhecer, olha que bacana. Cheguei. Era homenagem do proprietário da mãe dele. A mãe dele era a dona Constância. Jardim Constância. Santa Catarina, que é da parte da doutora Zilda, que é a mãe do doutor Andréia, né? E ela é devota de Santa Catarina, então tinha esse Jardim de Santa Catarina. Incrível. Santo Antônio, também homenagem ao santo. Jardim Batista Genaro era o nome do proprietário, que era o seu João Batista Genaro. Entendi. Então, foi Batista Genaro. O João era o proprietário da área. Que área? Essas áreas de 50 mil metros que os ingleses tinham formado, que a maioria tinha uma casinha onde morava alguém. E aí foram sufocadas pelo progresso e transformaram em loteamento também. Entendeu? E assim o Morato foi. E está crescendo até hoje. Né? Santo Antônio também tem a igreja, ela é homenagem ao santo. Jardim Anitta é homenagem à proprietária. Era a dona Anita Bertolucci Vieira. Então, Jardim Anitta. Chácara Moreira também, alusivo à família Moreira. Jardim Egli é homenagem à filha da proprietária, Anete Egli de Freitas Vélez. Olha. Então, essa Anete Egli era a filha, então falou Jardim Egli. A Chácara das Rosas tinha eu lembro desse cultivo também. Na frente da casa, assim, só tinha rosa. Um monte de rosa. Esse monte de rosa assim, ficou Chácara das Rosas. Né? O Jardim Sinop, que é onde está a prefeitura, o Paço Municipal, Sinop. São as iniciais de Sociedade Imobiliária Nova Belém. Que bacana. Sinop. Né? Então, Sinop. tem uma coisa, esse daí. O Planalto de Belém. Isso aqui é interessante. O proprietário da área era de Belém do Pará. Então ele pôs o Planalto de Belém. O Parque Paulista foi numa época que era uma homenagem de... Isso aqui é alusivo àquela questão do café com leite da Revolução. Sim. Correto. Momento econômico, Minas, político, Minas, São Paulo. Então, foi nessa época que foi feito o Parque Paulista. O Jardim Alexandre é a filha do proprietário também, o senhor Chapman. A filha dele era Alexandre. Parque Climatério Roland era o seu Eduardo Roland e a esposa. Então, ficou o Parque Climatério Roland. O climatério, então, é o que chama atenção, porque, nossa, né? É uma pronúncia até diferente de fazer, né, cara? Porque o Jardim Liliana, que 90% dos moratenses falam Liliane, tá? Mas eu tenho que falar a realidade. Sim. Eu cheguei a responder um documento no passado aí da família, que queria por que estava mudando o nome do local, né? Uhum. Como se fosse uma homenagem Liliane, o que é Liliane? Mas até nos ônibus está escrito Liliane, então o povo acaba acostumando. E na verdade Liliana era filha, né? Era a filha do proprietário da Gleba, Liliana Cocito. Olha só. E hoje, agora você me lembra que eles usam assim, Jardim Liliana, conhecido como lugar também Liliane. Para saber, entendeu? Porque se você falar Liliana, os outros falam, não, isso não tem esse moral. Até causa um certo impacto, as então, pessoas falam, errou, esse tipo de situação, né? Então, já o Chácara de Transcórrego das Favas, na realidade, ele tinha um córrego. uhum. E nesse córrego aí, o pessoal aproveita, como se fosse a várzea, aproveitavam para plantio de favas. Então, ficava o córrego das favas. Os moradores das proximidades. Vila Natal, em homenagem ao nome do proprietário, que era o senhor Natal Ursueli. Então, ficou Vila Natal. Santo Antônio
na verdade, também é homenagem ao santo, mas ao proprietário da área também, que era o seu Antônio Leite Filho, que foi o dono do primeiro posto de gasolina, que é pai dos donos hoje em dia da Belém de Deus. Eles é o Marcos e o Luizinho, né? Olha que bacana. Maria Luísa é o proprietário, a esposa, Vila Maria Luísa. Meu recanto era o seu, eu lembro disso aí também, o seu Edmundo Cata Preta. Edmundo Cata Preta. Ele usava o bordão. Já vai embora? Ah, vou lá pro meu recanto. A casa dele, vou lá pro meu recanto. Aí quando ele resolveu lotear lá, ele falou, é o meu recanto. Então ficou lindo. A Vila Primavera é também pela variedade dessa planta, né? Primavera que tinha local. A Chácara Alta do Belém, ela não está muito urbanizada, mas ela realmente é uma região alta. De que Belém, daquele monte de 50 mil metros da Fazenda Belém, ela estava na região alta. Então ficou Chácara Alta do Belém. Sempre tem um porquê. Núcleo João Junque também era um núcleo proprietário, charreteiro da época, o senhor João Junque, onde é o nosso shopping ali, tinha uma praça, e nessa praça tinha um chafariz, onde os cavalos podiam beber água. Qualquer pessoa que descesse do trem, quisesse ir para casa, de táxi, pegava a carroça. Porque não tinha carro. Mas ia até 2 pessoas, pegavam de táxi. Depois teve uma outra negociação, virou shopping e tal, então essa questão da charrete como táxi acabou, né? Aí em seguida veio o Parque Belém, em homenagem ao nome do primeiro nome do município, né? Que era Belém. Chácara Compedeza foi em homenagem à moradia dos proprietários. Eles eram camponeses. Então, ali houve Chácara Camponesa. Olha, que bacana, né? Percebe? Então, tudo uma situação assim. Chácara Santo Onofre era homenagem ao santo. Jardim Bandeirantes, homenagem aos bandeirantes, né? O pessoal aí, os desbravadores, né? Que hoje é Franco da Rocha, mas um dia já pertenceu ao Morado. Não, tem os dois. Tem os dois. Sempre foi. Jardim, você está entendendo com esse Bandeirantes aqui, né? Não, aquilo ali é Bandeirantes do Franco da Rocha. Tá. Nós temos o nosso Bandeirantes aqui, que fica lá perto da rua Nilo Peçanha, na descida da 7 Voltas, onde vai chegar lá no caminho que vai para o novo viaduto. Que bacana. O Jardim Buenos Aires era homenagem ao proprietário, o senhor Gastão Scudelari, que era argentino, né? Então, Jardim Buenos Aires. O bom sucesso é o que eles pretendiam na época, né? Sucesso, bom sucesso. Tem coisa que é a vontade, né? O desejo, a projeção. A Heloísa, de novo, era a esposa do proprietário. Vila Rossi era o seu Luiz Rossi, que era o dono da área, ficou Vila Rossi. Rogério Levori morreu há pouco tempo, o seu Rogério Levori, dono da área. Então, ficou também o Jardim Rogério Levori. Santa Aleixo, homenagem ao santo. Chácara Campininha era um local, era uma planície desprovida de árvores grandes. Era uma Campina, né? Então, Chácara legal, Campininha. A Estação Belém, Estância Belém, era um parcelamento originalmente em áreas grandes, que eles entendiam, na ocasião, que era para que a pessoa tivesse condição com fins de pecuária. Entendeu? Então, a Estância Belém, que existe lá hoje em dia, algumas nossa, que área grande, mas era para entender se a pessoa ia se instalar lá, ia ter um cavalo, um boi, alguma coisa, entendeu? Era uma área pecuária. Entendi. E hoje em dia, logicamente, essas áreas foram subdivididas, estão dando espaço aos projetos habitacional, né? Por conta do déficit habitacional, que ainda é grande no município. Sim. O bairro São José é homenagem ao santo. A Vila Suíça era por conta do relevo, entendia-se na época parecido com os Alpes suíços, sabe?
Nossa, olha. E um detalhe, tudo isso que eu estou falando foi extraído da pasta dos loteamentos. Entendeu? Tem alguma coisa, ou alguém contou nesses 40 anos que eu estou aqui, entendeu? Legal. Então, tudo tem um sentido. A dona Maria Luísa Vasconcelos, né? Dona Maria Luísa, Santa Catarina de novo, é a questão da santa. A chácara Jacó Kutler é homenagem ao proprietário, que é o senhor Jacob Kutler, que já é falecido, e essa área fica entre Batista Genaro e o bairro Jardim, né? Uma área grande, que chega até a estação do trem. A chácara da Cascata eu cheguei a conhecer, tinha pequenos desníveis de água e formava cascata. Então, essa cascata, às vezes a pessoa até ia se refrescar lá um pouquinho e tal. Onde? No lazer. Questão de lazer. Legal. Bairro Jardim, olha que interessante. O Bairro Jardim foi o único loteamento que ele foi feito a companhia da curva da Estrada de Ferro. Então, quando você olha no mapa, por cima assim, a Estrada de Ferro faz assim e entra no túnel. Sim. O loteamento aqui em cima, o bairro Jardim, a Avenida Sergueiras, que ela é inteirinha em curva assim, acompanhando a Estrada de Ferro. A Estrada de Ferro. Que bacana. Vila Guilherme, era o seu Guilherme, que era o proprietário. Vila Nunes, o senhor Antônio Nunes. Muito bem. Recanto Soraya, ele era em homenagem à filha a Soraya, era filha do dono. Ferrão é o sobrenome da dona Elza Mendes Ferrão, que era imobiliária Arabella, imobiliária Ferrão, Jardim Ferrão, próximo, está sendo feito o viaduto lá agora. Isso. Jardim Alegria é estado de espírito, alegria. Né? Assim como o bom sucesso. Isso, assim como bom sucesso. O Jardim Rosa, a mesma situação, bastante flores aí no local. E vassouras, que é muito comum o pessoal falar vassoura 1 e vassoura 2. Não existe vassoura 1. Existe o vassouras e o vassouras 2. O vassouras é cortado pela Paulo Brossard, Avenida Paulo Brossard, que sai à direita do cemitério. Por ele ser muito grande e ser cortado pela estrada municipal, que é a Paulo Brossard, ele tem folha 1 e folha 2. E a folha 1 e folha 2 formam vassouras. Depois surge a vassoura 2. Mas, principalmente, vai ver um monte de documentação pedindo rua, pedindo não sei o quê, e eu moro no vassoura 1, no vassoura 1. Não existe. Então, eu falo para os colegas que trabalham, gente, você ouvir é uma coisa, mas você assinar é outra. Assina o certo. Né? Aí, como dá para corrigir, a gente corrige. Então, quer dizer que hoje a gente precisa, olha a importância dessa informação, Carlinhos. É Jardim Vassouras e Vassouras 2. Esse é o correto. Então, fica aí, para o pessoal. Então, aí a questão, Jardim Olga também era esposa do proprietário. Vila Capua é o sobrenome, era o senhor Laércio Capua. Nossa, olha só. Vila Capua. O residencial Casa Grande, que eu tinha comentado, é um parcelamento próximo da Casa Grande da família do jornalista Adair Jamazu, que é pai do Pedro Douglas e do Paulo Douglas. Os dois não faz muito tempo que faleceram, mas que eram donos do shopping Casa Grande, que está ali ainda. Isso. A Casa Grande está lá. Jardim Silvia era a mãe do proprietário da gleba original. O São Severino é o seu Severino Silva, que era o proprietário, ela fez o Severino, Jardim São Severino. Muito Severino Silva. Flórida também era a origem. Não, Flórida, o proprietário era da Flórida. Ele quis homenagear o país dele de origem, Jardim Flórida. Tá? Mas nacionalidade, né? Que nacionalidade? Jardim Flórida. A Vila Cileia também era filha do proprietário. A Parque Santana era a
quem fez o loteamento foi a Companhia Imobiliária Santana Melhoramentos. Então ficou Parque Santana. Para Antomar também era a empresa Antomar Empreendimentos, que era Antônio e Marcos, Antomar. Nossa, olha só. E aí virou isso aí. Arpoador foi interessante também, eu achar essa informação. O dono tinha uma casa na praia do Arpoador, que é Rio de Janeiro. Ele tinha uma casa. Certo. E ele achava bonito o nome Arpoador. Gostava desse nome. Então ele fez o jardim e falou: Jardim Arpoador. Tá? Mas era porque ele tinha uma casa nesse Arpoador, na Arpoador. Astúrias é um nome de origem espanhola, e a família era espanhola, então ele quis homenagear a Espanha, né? O país lá. Então foi Jardim Astúrias. O Casagrande 2 é a mesma coisa, está encostado em Casa 1. O Jardim Alpino é uma região montanhosa também. O pessoal está casa acabando. Mas isso é magnífico, pessoal. Vejam, nós estamos conhecendo a história desses loteamentos, né, Carlinhos? Isso permite que cada um se identifique com o seu espaço. A Giovana, a Larissa, e aí, o que estão achando disso? Olha aí. Que show, né? Que bom. Então, continuando aqui para nós acabar, embora não tenha pressa, isso aí é conhecimento, sempre é importante, né? Sempre. Nossa Senhora do Rosário também é referente a santa. Residencial Ferrão também a dona Elza Mendes. São Luís é homenagem também ao santo, né? São Luís. São Joaquim, mesma coisa. Paineiras de Mariporã, fica à vontade. Acabou? Que horas você parou? Mais na hora que eu vi para 22, deve ter para as 2, Sim, ficar de olho mesmo. Por isso que a gente. Mas eu acho que interessante, porque deveria gravar ou não, por falta só um falo para nós, e se tiver que voltar, sem problema. Não vai estar gravado, mas Nossa, até um pouquinho. Não, espera um pouquinho. Vamos, Carlinhos, a gente pode pegar aqui, meu filho. Entendeu? Porque são poucos itens. Sim. Eu quero feliz também o estado de espírito da pessoa. Paneira de Mariporã é porque tinha muitas paneiras no local e tinha uma enorme lá que tem até hoje. Então ficou Paineiras de Mariporã. Por que Mariporã? Porque está próximo de Mariporã. Tá? Esse loteamento, uma parte é Mariporã, outra parte é Frente da Rosa. Mas na ocasião, nós temos ele como o código 99, 98, Paineiras de Mariporã. O Outeiro das Paineiras, mesma coisa, está bem próximo do túnel. Agora acho que vai ter um avanço lá por conta do novo viaduto. Né? Sim. Wagner era o senhor Wagner, era antigo funcionário da Estrada de Ferro. E ele também morava nessa região. Vassouras 2, vassoura porque ele tinha, não sei se alguém não conhece. Tem um mato que ele falou vassoura, que as pessoas no sítio ainda usam para fazer vassoura. Então, é um cigarro assim, você quebra, põe um pedaço de pau e varre um terreiro, que é de terra. Não tem asfalto, não tem cimento, né? Não tem piso cerâmico. E essa espécie, né, dele, a arbórea, né, que diz a parte do meio ambiente, ela não tinha muito disso daí, então isso que era um jardim vassoura, estando em um de dois. E o condomínio Monte Sião, é um condomínio que tem lá perto, bem perto de Freio da Rocha. O proprietário era de nacionalidade judaica, e era o senhor Elimelech, e ele fez uma homenagem ao Monte Sião, em Jerusalém. Então ficou Monte Sião. E o Jardim Cachoeira, a mesma coisa. Tinha várias quedas d'água, formava tipo a cascata, né? Na realidade, tem mais coisa, mas isso daqui é um apanhado referente ao significado dos personagens. Nossa, que legal. Nossa, Carlinhos, sem palavras para poder expressar gratidão,
desse trabalho, dessa pesquisa. Então, ó, Francisco Morato tem a honra de ter um trabalho tão bem feito, com tanto carinho aqui pelo Carlinhos. E, Carlinhos, eu queria te ouvir numa palavra ou numa frase, o sentimento, a leitura de Francisco Morato para você, meu querido. Se alguém, como nesse momento, alguém chega e fala, Carlinhos, Francisco Morato para você, como você define a cidade, o seu sentimento do município constituído aqui, com toda essa história que você levantou, com toda essa riqueza? Isso daqui, eu acredito que para os alunos, para os professores da rede pública, Carlinhos, vai poder fazer um trabalho incrível a partir dessa sua compilação. Então, Francisco Morato para você, meu querido. Uma palavra que eu defino Francisco Morato é gratidão. Gratidão por tudo, pela minha caminhada, pela minha trajetória, enquanto funcionário da imobiliária, enquanto servidor público, né, atualmente. Eu comecei como servidor público na prefeitura em 92, né, já estou em vias de passar a bola para frente, já deu meu tempo. Eu preferi continuar, porque eu achei que pelo menos até daria para eu contribuir mais um pouquinho para o município, né? E em todos os sentidos. Então, acho que já deu. Isso aí, para mim, é legal, passar conhecimento, né? Porque tudo que eu sei não veio do nada, ao longo do tempo. E agora, passar conhecimento para quem está chegando. Mas, para mim, é gratidão profunda ao município que me acolheu. Pessoal, nesse termo, né, a gratidão é aquilo que é uma das qualidades da humanidade que permite as pessoas expressarem o agradecimento, o reconhecimento dos espaços. Então, que as futuras gerações, que quando pegarem esse documento, lerem a respeito dessa organização, tenhamos também no nosso interior a gratidão com esse tempo, viu, Carlinhos? Você vir até a ITEC, partilhar, sempre muito acolhedor com todos aqueles que buscam as informações. Então, nosso agradecimento e a nossa gratidão também por você ser essa pessoa tão dedicada pelo município, né? O servidor público, quando ele serve com esse modo especial, constrói, passa a ser uma vitrine de um trabalho que atende muitas mãos. Então, o nosso agradecimento e o nosso parabéns, viu? Por todo o empenho. Sabe, meu querido? Precisando, pode contar comigo. A gente está aqui sempre para somar. Oh, meu querido, muito bom. Certo. Larissa? Obrigada por estar experiência. Precisando, estamos aí. A Giovana? Eu agradeço por me ser deixado de participar. Foi interessante porque, futuramente, eu quero servir a muita história. E você falou sobre coisas que eu não sabia sobre Morato, porque eu não sabia a origem do nome dos bairros e milha de pessoas. Então, isso foi um conhecimento muito bom também. Falar sobre cada coisa de cada bairro também ficou agregou muito na minha vida. Tá certo. Legal, viu? Olha que bom. Então, agradecemos a todos que acompanharam esse trabalho acadêmico e que você possa compartilhar, apresentar, fazer com que chegue em muitos ouvidos, para muitas pessoas, essa riqueza sobre o município de Francisco Morato. Uma cidade que faz parte da região metropolitana, que tem a sua história muito especial, que tem uma mão de obra especializada, que é uma cidade ainda, dentro dos padrões, caracterizada como cidade dormitório, mas esse é o nosso forte, né? Somos uma cidade dormitório, somos uma cidade que tem uma especialidade e estamos aqui para ajudar a construir a Grande São Paulo de maneira constante. Então, sucesso a todos, viva Morato! Até lá, pessoal!